Olá, amigos. Nós vamos novamente estar retomando o assunto fascismo. Esse assunto que foi desenvolvido em 3 aulas anteriores, como vocês devem ter notado. Nas aulas anteriores, nós fizemos uma espécie de recenseamento histórico da trajetória de ascensão tanto do fascismo italiano quanto do nazismo alemão, buscando evidenciar nesta trajetória os elementos constitutivos dessa ideologia. Estou profundamente persuadido de que, para se classificar fenômenos históricos e políticos, é necessário que a gente faça uma análise de detalhe, porque existe uma espécie de ilusão, né, da parte de muita gente que não tem o conhecimento de detalhe suficientemente preciso, de que é possível fazer esta tipologia sem descer ao detalhe histórico, e eu acho que não é possível. Há um debate, por exemplo, muito importante entre os historiadores do assunto que opõe 2 tendências, né? Por um lado, existe uma tendência segundo a qual há uma espécie de categoria universal do fascismo, e essa categoria universal seria uma espécie de abstração lógica dentro da qual é possível subsumir alguns fenômenos e assim classificá-los como fascistas. Então você teria, né, um núcleo de traços gerais, como se fosse uma essência, né, uma definição universal do fascismo. E aí os vários fenômenos históricos poderiam ser cotejados com essa definição. Você poderia estudar esses fenômenos no seu detalhe e ver se eles apresentam os traços que dão essa definição e, uma vez apresentando estes traços, classificá-los como sendo fascistas. Há um autor que se dedicou a estudar esse assunto chamado Stanley Payne. Ele tem um livro chamado Fascismo, um título bastante óbvio, e neste livro ele busca justamente definir uma espécie de categoria geral do fascismo, e a partir dessa categoria geral ele vai classificando os vários fenômenos em vários lugares como sendo fascistas ou não. E ele assim faz, né, a partir da própria Itália, o fascismo originário, Alemanha, Hungria, Romênia, Brasil, Portugal, Espanha, e vai tentando encaixar esses fenômenos nessa classificação. Aqueles que se encaixam são por ele considerados fascistas, aqueles que não se encaixam são por ele considerados outras formas de autoritarismo. Não é um autoritarismo nacionalista típico ou um autoritarismo nacionalista modernizante, porém não fascismo. Essa é uma versão da história. A segunda tendência, a segunda corrente historiográfica, diz que não é possível construir essa abstração e chamá-la de fascismo, e que tudo aquilo que nós entendemos como sendo fascismo deve ser referida ao fascismo original, isto é, ao fenômeno originário da Itália. E então você não tem, neste caso, a construção de uma abstração geral e a subsunção de fenômenos específicos. O que você tem é um fenômeno específico original, o italiano, e a comparação deste com as outras coisas que aconteceram ao longo da história. Notem vocês que essa é uma divisão entre os especialistas da matéria, e ela é muito significativa, porque a partir dessa divisão algumas consequências tipológicas vão ocorrer também. Então isso vai ser influente, por exemplo, na nossa pergunta inicial, na pergunta inaugural dessa aula, a saber, o fascismo é uma corrente de direita ou é uma corrente de esquerda? Então eu já, desde logo, digo qual é a minha filiação. Eu sou filiado teoricamente à primeira corrente. Eu acredito que existe sim a possibilidade de construir uma abstração do fascismo e de encaixar os fenômenos a partir dessa abstração. Dito isto, quais foram as características centrais que decorreram do estudo histórico que nós iniciamos nas aulas anteriores? Foram 2 características. A primeira, o papel do líder, do Führer, do Duce, ou como seja ele chamado. Por que essa é uma característica central do fascismo? A gente vai ver que isso aparece concretamente no regime italiano e também no regime nazista, vai aparecer também, talvez com menos ênfase, na Espanha franquista, no falangismo, em Portugal com Salazar, embora haja também uma controvérsia em torno do estatuto do governo português. Há quem diga que não se trata propriamente de fascismo, mas enfim, isso aí já é um outro departamento. O fato é que lá na Itália e na Alemanha, e em diversos outros locais onde o fascismo floresceu, o papel do líder é uma peça central na construção ideológica.
há um autor da época de Mussolini chamado Gioacchino Volpi. Esse Gioacchino Volpi é um autor italiano e escreve um livro muito interessante sobre fascismo, do qual um capítulo se tornou um clássico por excelência, que é intitulado A Origem ou a Gênese do Fascismo. É um capítulo curto, cerca de 20 páginas, em que ele vai descrevendo a história dos começos do fascismo, do início do fascismo, de como ele se constituiu como uma alternativa paramilitar, de como o Partido Fascista foi criado, quais eram os pontos principais da ideologia do momento, por que Mussolini foi expulso do Partido Socialista Italiano. Enfim, ele vai dar essa descrição que eu mais ou menos resumi nas aulas anteriores. E há uma passagem lá especialmente interessante, em que ele diz o seguinte, e eu estou citando ipsis literis, ele diz: Mussolini é 3/4 do fascismo. Essa é uma expressão deste autor, Gioacchino Volpi. Mussolini é 3/4 do fascismo. E por que Mussolini é 3/4 do fascismo? Porque como a ideologia fascista se opõe ao parlamentarismo burguês, aos mecanismos de formação de consensos democráticos, mecanismos estes que dependem muito mais do embate entre várias correntes da representação democrática do que propriamente da autoridade de uma figura carismática, o fascismo se opõe a isso. Então, por definição, quase que por antagonismo, o fascismo vai assinalar o papel, a força desta figura carismática. Notem vocês também que não se trata de uma solução tradicional, no seguinte sentido: você pode recusar as mediações parlamentaristas, as mediações próprias da democracia representativa e fazê-lo em prol de uma noção de tradição. Então você vai dizer que, na verdade, quem tem a autoridade política é a tradição e, portanto, você irá atribuir a autoridade política a uma instituição tradicional, instituição essa que possui, para usar a terminologia do Max Weber, a famosa dominação tradicional. Não é o caso do fascismo. O fascismo, para usar novamente a terminologia do Max Weber, é um construto de dominação carismática. Ou seja, ele depende de uma figura carismática que é considerada como sendo privilegiadamente inteligente, uma pessoa que tem um acesso privilegiado à verdade histórica e que, através dos seus esforços individuais, superando a mediania da massa, conseguirá conduzir aquela nação ao cumprimento do seu destino histórico. Isso está absolutamente explícito no fascismo italiano, absolutamente explícito no nazismo e também em outras versões que a gente não vai analisar tão detidamente. Essa é a primeira característica. A segunda característica é o central papel da chamada propaganda de massas. Bom, vamos contextualizar. Não que antes, do advento do fascismo não existisse propaganda, obviamente existia. A propaganda política faz parte da atividade política, é inerente à ação política, não é uma coisa que aconteça apenas no século XX ou nem mesmo no século XIX. Nós vamos encontrar propaganda política desde os tempos medievais. Nós vamos encontrar forte propaganda política, por exemplo, no Iluminismo. O Iluminismo é um movimento que se constitui também como propaganda política. O que são os livros de Diderot, os panfletos de Voltaire, senão formas de propaganda política advindas de indivíduos particularmente sofisticados que sabiam manejar a pena e que irão inaugurar o chamado jornalismo moderno. Então, a propaganda política é muito antiga. A gente vai encontrar, por exemplo, panfletos políticos na época das diatribes do grande poeta inglês John Milton, que escreveu também sobre política, escreveu O Paraíso Perdido, um livro de poesia muito famoso, um épico da poesia cristã, e escreveu também panfletos políticos, textos políticos tremendamente virulentos. Milton foi um dos autores mais particularmente virulentos da tradição política, e então você também vai encontrar propaganda política. A diferença básica entre o que vem no século XVII, no século XVIII até o século XIX e o que vai surgir ali no século XX e vai ser apropriado de uma maneira muito científica e técnica
pelos fascistas e pelos nazistas é a conjunção entre a propaganda política e os meios de difusão de massa. Esses meios começam a aparecer, né? Começa a sociedade de massas, né? A indústria, chamada indústria cultural, né? Difusão cultural das massas, começa a surgir ali e vai ser brilhantemente apropriada pelos fascistas e pelos nazistas. E o será através da conjunção de duas matrizes. Se por um lado eles se valem de uma técnica hipermoderna, ou seja, todos os mecanismos técnicos mais modernos da difusão, mais modernos da propaganda, isto é um fato muito conhecido na constituição do Departamento de Propaganda Nazista pelo Joseph Goebbels. Se eles se valem disso, por outro lado, a alusão, a remissão histórica elementar desta propaganda não é moderna, ela é pré-moderna, antiga e mítica. Então, por exemplo, qual será a grande imagem da Itália fascista? Imagem que deve congregar os esforços e as aspirações da juventude. É a Itália do século XIX? É a Itália de Giolitti? É o parlamento? Claro que não. É uma época gloriosa, né, segundo a qual a Itália era grande e agora não é mais. E esta época não é senão o Império Romano. Então, a imagem de fundo da propaganda fascista é muito antiga. E é por isso que alguns intérpretes desse fenômeno tendem a enxergar nele um reacionarismo. Porque eles vão fazendo as ligações entre aquilo que o fascismo tem de alusivo ao que é antigo, e disso chegam à conclusão de que o fascismo é essencialmente reacionário. Essa não é a minha postura. Eu acho que o fascismo tem um elemento fortemente modernizante. E aqui, no decurso dessa aula, isso vai ficar mais claro. Mas muito bem, então eles estão fazendo lá a alusão à Roma imperial. No caso dos nazistas, qual é a alusão que eles fazem? É o império, não é o Reichstag, que era a instituição política decisória da época do Partido Nazista, mas sim ao Império Guilhermino e até a épocas anteriores de unidade e coesão do povo germânico, que devem ser agora alcançadas novamente, mas graças aos mecanismos técnicos que a sociedade industrial possibilita a utilização. Então, percebo a conjunção de duas coisas. Você tem uma imaginação idílica sobre o passado, ao mesmo tempo em que há uma utilização de todo um ferramental contemporâneo, avançado, né, de difusão de ideias, etc. Então, essa é a segunda característica, o papel da propaganda de massas. Todo regime fascista tem a propaganda de massas e, de algum modo, os regimes fascistas tendem a fazer essa junção, né, de passado mítico e utilização de mecanismos avançados de difusão de conhecimento. Agora, quais são os outros condicionantes teóricos do fascismo? O que mais caracteriza este fenômeno? Um ponto que deve ser salientado aqui é a chamada formação de um Estado policial, né? Isso para a Alemanha é muito óbvio, né? Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar da famosa polícia alemã, a Gestapo. E uma curiosidade que talvez vocês não saibam é que a Gestapo era tão temida, mas tão temida, que alguns indivíduos surpresos diante da presença de um oficial da Gestapo, eles ficavam paralisados. Existem registros hospitalares, isso é uma coisa muito louca. Existem registros hospitalares de pessoas que, surpreendidas por uma abordagem, né, de um oficial da Gestapo, elas efetivamente se paralisavam, se congelavam e ficavam paradas e não conseguiam nem se mexer. Tamanho era o terror que essa polícia inspirava na Alemanha. Entretanto, no que se refere ao fascismo italiano, criou-se uma mitologia em torno disso aí, mitologia esta que vigorou em particular ali na década de 80 entre os historiadores italianos do fascismo, segundo a qual o fascismo seria um fascismo cor-de-rosa, né? Seria um regime mais suave, né? O mito do fascismo bonoro,
né? Uma coisa, não, mas não é uma ditadura tão ditadura assim, em comparação com a Alemanha. Não se pode dizer que os fascistas foram genocidas, não existe nada comparável ao Holocausto. Então nós temos aí um fenômeno de autoritarismo, mas um pouco diverso, com características próprias. Em suma, uma tentativa de reduzir o caráter opressivo do fascismo. E de fato, em comparação com a Alemanha, e em comparação com a União Soviética, né, e depois nós vamos ver por que esta comparação com a União Soviética é tão adequada de se fazer, e não meramente no nível do cotejo de atrocidades. Bom, em comparação com a Alemanha e com a União Soviética, o fascismo de fato tem traços muito mais suaves. Entretanto, isso não significa que ele seja suave enquanto tal. E, sobretudo, não significa que ele o seja em comparação com aquilo que veio antes. Isto é, com o Estado parlamentar italiano e com o modo de formação de consenso que existe nas democracias parlamentares. Por quê? Porque no fascismo há, sim, a formação de um Estado policial. E, em especial, eu destaco aqui a formação do sistema OVRA. Essa é a palavra, OVRA. Esta OVRA era a polícia secreta italiana, e esta polícia secreta italiana se dedicava a combater o antifascismo. E isso foi construído mais ou menos ali em 1926, e foi uma coisa gradual, e formalmente mesmo você pode dizer que a OVRA teve a sua ação a partir de 1930. Muito bem, o que era a OVRA? A OVRA era uma polícia secreta. Esta polícia secreta estava em todos os níveis da administração pública, ou seja, ela circulava no nível da administração pública federal, estadual e municipal. Todos os cidadãos italianos, absolutamente todos os cidadãos italianos, estavam vulneráveis à ação desta polícia. E, obviamente, o destino maior dessa polícia era combater os grupos constituídos, ou seja, aqueles grupos que tentavam se constituir como oposição ao fascismo. Então, há brigadas de socialistas, grupos de liberais antifascistas, grupos de revolucionários antifascistas, complôs para tomar uma determinada prefeitura, uma determinada cidade, grupos de professores. Em resumo, todos os grupos que, de algum modo, tentavam se opor institucionalmente ao fascismo. Mas não era só isso, né? A OVRA e a polícia de pensamento no fascismo chegava ao ponto de monitorar as reações mais íntimas e espontâneas da população. Então, há casos, por exemplo, de pessoas que se embebedavam, bebiam muito, o cara está lá no bar, alegre, bebendo, e de repente ele começava a soltar impropérios contra Mussolini, xingar Mussolini, saía pelo meio da rua dizendo que Mussolini não valia nada, era um porco, um safado, enfim. Começava lá a expressar sua indignação política. E em muitos casos esses indivíduos eram interrogados e às vezes eram presos, né? Existem casos famosos de pessoas que foram presas durante anos por terem proferido impropérios contra Mussolini. E alguns casos que se tornavam muito notáveis, o próprio Mussolini intervia. O próprio Mussolini chegava a ficar sabendo dessas atividades. Em outros casos, não. Em outros casos, os indivíduos eram apenas interrogados, liberados logo em seguida, às vezes sequer eram interrogados. Aliás, esta é outra observação que precisa ser imposta aqui, precisa ser estabelecida nessa aula. Ao contrário do que a gente costuma imaginar, os regimes totalitários e autoritários não têm, pelo menos até hoje, não têm um controle tão organizado assim da sociedade. Uma das coisas que se observa no estudo dos regimes totalitários é que, embora o controle seja muito arbitrário, seja muito profundo, não é um controle bem organizado. Há um elemento de arbitrariedade, de incerteza muito presente no controle totalitário. E isso fica muito claro no caso da polícia secreta do fascismo. Em que casos, né, que pareceriam mais graves, por exemplo, de pessoas organizando atividades antifascistas explícitas, eram punidas com menos tempo, de forma menos gravosa do que outros casos onde o indivíduo simplesmente estava lá xingando Mussolini porque ele estava bêbado. Qual era o critério usado? Ninguém sabia também, porque como é uma coisa muito feita obscuramente,
e os diplomas e documentos que existem para disciplinar esse assunto também são um tanto quanto ambíguos, e a ambiguidade é proposital, justamente para que não se possa ter a clareza jurídica necessária nisso aí, então também não se sabia direito qual era o peso relativo das punições a serem aplicadas nos vários casos. Então há um elemento muito considerável de arbitrariedade e um aspecto discricionário até na relação entre a polícia secreta e as pessoas. Existe um caso famoso, o caso do Carlo Del Re, né? É um episódio particularmente bárbaro e triste da época do fascismo, que foi o seguinte: esse indivíduo, ele era, salvo engano, ele era professor e era um antifascista, né? E havia conhecido um determinado cidadão e ele se tornou muito amigo deste cara, desse Carlo Del Re, se tornou muito amigo desse outro indivíduo, e tão amigo ele ficou desse cara que quando ele foi preso, ele preferiu se suicidar a delatar o seu amigo. Ou seja, ele teve uma atitude heróica. Ele se suicidou ao invés de delatar o seu amigo. A grande ironia do caso é que o amigo dele era da polícia secreta fascista. E foi o seu próprio amigo que o acusou. E ele nunca soube. E esse é um caso assim, extremado disso aí, mas que representa uma tendência da polícia secreta italiana. Havia um adágio, né, um ditado do período que dizia o seguinte: a obra é onipresente. É onipresente, ela está em todos os lugares. Ninguém tem como saber quem é um agente e quem não é um agente. E essa estrutura montada no Estado fascista, e que será montado no Estado nazista, que será montado em vários outros estados, faz parte essencial também de uma categorização adequada do fascismo. É um elemento essencial do fascismo. E é o nosso terceiro elemento, a formação de um Estado policial. Há um outro elemento também importante que precisa ser destacado aqui, que eu vou colocar como o quarto, né, a nossa quarta característica. E essa característica exige um comentário feito por contraste com as esquerdas. A gente sabe que o fascismo é anticapitalista, em essência anticapitalista e, sobretudo, em essência antiliberal. Isso fica manifesto, fica patente, quando se lê as fontes primárias do fascismo. Então, se você vai lá e você lê, né, a doutrina do fascismo, né, escrita por Benito Mussolini, ou se você lê os discursos que Benito Mussolini fazia, a tese fascista a respeito do liberalismo é muito clara. Ele diz que o liberalismo é, primeiro, ultrapassado, segundo, não corresponde às verdadeiras aspirações e necessidades do povo italiano, terceiro, o liberalismo é, no fundo, materialista, porque é a expressão de uma burguesia que se importa muito mais em ganhar dinheiro e prosperar economicamente do que efetivamente sacrificar-se pela nação. Essas três coisas que o Mussolini vai dizer são três coisas que serão repetidas pelos nazistas. São três coisas que serão repetidas em vários lugares onde o fascismo se instancia. Dito isto, isso significa então que o fascismo é a esquerda socialista? Não, exatamente. Por quê? No marxismo, e aí o marxismo é uma versão da esquerda socialista, obviamente, não uma única, mas especificamente no marxismo, o motor da história é a luta de classes. Em toda a história, a luta de classes é aquilo que leva ao desenvolvimento. Isso é um marxismo clássico, não estou entrando aí nos dissidentes, nos pós-marxistas, nos marxistas da escola de Frankfurt, estou falando do marxismo clássico, básico, digamos assim, aquela linha mestra, viga mestra da coisa. Bom, então você tem lá o motor da história, a luta de classes opõe as classes em uma guerra que ora se torna explícita, ora se torna tácita, mas está ali, essa tensão é constitutiva da sociedade de classes, e o socialismo deveria ser exatamente a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado é o quê? A ditadura do proletariado é quando o proletariado toma o poder do Estado
quando há gradualmente um enfraquecimento do Estado, porque o Estado é um instrumento da manutenção de um privilégio de classe, e aí esta ditadura do proletariado é a ditadura que despossui, que retira da burguesia o controle dos meios de produção. Esse esquema de pensamento não é o mesmo esquema de pensamento do fascismo. O fascismo é claramente destinado a construir um Estado corporativista. O que é um Estado corporativista? Um Estado corporativista é aquele que se baseará na junção, ou tenderá a isso, né, a junção de interesses de classe diversos a partir de uma unicidade dada pelo Estado e, obviamente, estimulada por essa mitologia nacional construída através da propaganda de massas. Então, perceba, de um lado nós temos no marxismo clássico o embate ferrenho e destrutivo das classes. De outro lado nós temos no fascismo a ideia de uma conjugação de interesses de classes. Obviamente, se há uma conjugação de interesses de classes, então as classes precisam ceder em alguma medida. E de fato isso vai acontecer concretamente. Os fascistas irão criar uma série de direitos trabalhistas, de regulamentações trabalhistas, né? A famosa Conferência Internacional do Trabalho, que acontece por eles, a famosa carteirinha, que eles criaram, uma carteira de trabalhos com uma série de benefícios, inclusive benefícios previdenciários, enfim, que foram estendidos ao trabalhador italiano, e eles vão criar todo este aparato esse que é essencial para o fascismo, porque corresponde a essa tentativa de construção de um Estado corporativista, mas, por outro lado, eles não vão despossuir a burguesia. Eles não vão lá bater nas fábricas e arrancá-las dos burgueses. Aliás, é bom que se diga que no início desse movimento haverá a tentativa por parte dos socialistas de desapropriação da burguesia italiana. Isso ali por volta, vamos ver se a minha memória está boa, 1915, 16, acredito nesse período. Então houve uma série de violências feitas no território italiano, tanto violências de sindicatos socialistas, tomados pelos socialistas, contra os donos das fábricas, quanto também violências no campo. Né? Então, muitos camponeses, pequenos proprietários de terra, foram aterrorizados por socialistas, fazendas queimadas, gado assassinado, etc. Isso numa tentativa de grande sublevação do povo italiano contra as estruturas políticas que supostamente o agrilhoariam. Bom, muito bem. Qual foi a função do fascismo? A função do fascismo neste período foi combater esses indivíduos. E a partir deste combate fica definido na consciência da esquerda como sendo o fascismo um movimento reacionário, porque afinal de contas ele estava combatendo a Revolução Proletária, mas, por outro lado, não dá para fazer essa interpretação porque, de fato, o fascismo ele tem um elemento antiburguês, ele tem um elemento antiparlamentar e a sua conciliação passa necessariamente por mediar os interesses do trabalhador, ou supostos interesses do trabalhador, e os interesses da burguesia. Então, ao mesmo tempo em que eles montam essa estrutura trabalhista, eles também vão montar uma estrutura de fomento à burguesia nacional. Isso aparece muito claramente. Na Alemanha, a mesmíssima coisa vai acontecer na Alemanha. Existirá uma estrutura de fomento à burguesia nacional alemã, ainda que seja uma estrutura de fomento baseada no planejamento central do Estado. Então você tem o planejamento central do Estado, tentativa de conciliação de classes, fomento de uma burguesia nacional. Então isso significa que Lula é um fascista? Claro que não. Lógico que não. Porque esse é apenas um elemento constitutivo do fascismo. O que vocês precisam prestar atenção nessa aula é que eu estou levantando vários elementos, porque eu quero chegar a uma definição razoável de fascismo. E para você ter uma definição, você tem que ter as várias notas distintivas. Se você pega uma nota só e a isola, você não tem uma boa definição. Você tem uma coisa muito ampla em que entram vários outros fenômenos que não são propriamente fascistas.
Então, muito bem, tem esse Estado corporativista. Uma outra, a nossa, creio eu, a quinta, né, o quinto traço, né, que eu vou salientar aqui, é, também da parte de todos os regimes fascistas, em maior ou menor grau, a tentativa de controle da intelectualidade da classe artística. Isso vai aparecer nitidamente em todos os regimes fascistas. No caso do fascismo italiano, existem algumas observações preliminares a serem feitas a respeito desse tópico. Ao contrário também do que muita gente imagina, e ao contrário do que a esquerda costuma propalar, o fascismo não foi, especialmente na sua origem, um movimento de gente burra, ignorante e irracional. Essa é uma abordagem pejorativa e uma abordagem simplesmente que não corresponde aos fatos. Vários intelectuais da Itália, entre os maiores que a Itália teve na época, foram adeptos do fascismo, ou tiveram alguma simpatia pelo fascismo, ainda que inicial. E aí eu posso citar alguns nomes, né? Giovanni Gentili. Giovanni Gentili era, no período, junto com Benedetto Croce, o maior filósofo da Itália. Sem dúvida nenhuma, assim, indiscutível. Ele fundou com Croce a revista que foi a autoconsciência filosófica da Itália por mais de 40 anos, a revista La Critica. Depois ele saiu da revista, ficou apenas o Croce, mas ele foi fundador dessa revista, era um filósofo muito importante no pensamento italiano, até hoje tem o seu lugar nesse pensamento, e Giovanni Gentili foi um adepto do fascismo. Você tinha literatos, correntes literárias, como a literatura de Marinetti, a famosa corrente artística do futurismo, né, de Filippo Marinetti, Luigi Russolo, e estes caras também eram adeptos de muitas ideias fascistas. Na verdade, até o contrário. O fascismo foi adepto de muitas ideias futuristas. O fascismo absorveu uma certa sensibilidade futurista e até pontos doutrinários mesmo explícitos que o Marinetti discorre no seu livro, como é o nome do livro? Da Democracia, se não me engano, o título é Democracia Futurista, alguma coisa assim. É um livro clássico que ele tem na época e ele antecipa muitos conteúdos que serão conteúdos ideológicos do fascismo. Então você tinha lá o pessoal de Marinetti, você tinha os escritores e jornalistas intelectuais de uma revista chamada La Voce, o Prezzolini e Giovanni Papini. Então havia muita gente muito inteligente, né, próxima do fascismo. Arturo Toscanini, famoso maestro Arturo Toscanini, foi candidato, né, ele foi candidato por essa mesmíssima corrente. E aí é preciso também lembrar que há uma progressão do fascismo, uma progressão no seguinte sentido. O início, as suas origens são mais revolucionárias, são mais de esquerda, digamos assim. E depois ele vai buscando plataformas mais conciliacionistas e de direita. Então há também esta mudança percebida pelos socialistas italianos, que muitos deles, num primeiro momento, aderiram ao próprio fascismo. Então essa é a primeira mitologia que tem que acabar. Vários intelectuais foram fascistas. No caso da Alemanha, menos. Os nazistas, ao contrário dos italianos, eles vinham de uma base intelectual muito baixa. As teses, né, em que eles acreditaram eram teses defendidas por intelectuais menores. Né? Alguns dos mais influentes intelectuais nazistas não foram grandes intelectuais. Tipo, o Chamberlain não foi um grande intelectual. Você tinha o Spengler, que é um autor de certa densidade, mas o link entre ele e o nazismo é um link, obviamente, mais distante. O Spengler é um autor do século XIX, que escreveu o famoso livro Declínio do Ocidente, ou A Decadência do Ocidente. Em todo caso, tanto na Itália quanto na Alemanha, houve o esforço de controlar a produção intelectual. E por que esse esforço de controlar a produção intelectual? Apenas porque eles tinham um afã do poder? Né? Será que é tão simples a gente explicar? Não, eles tinham um afã do poder, queriam controlar todo mundo. Eu não acho que seja tão simples assim. Tanto o fascismo quanto o nazismo vêm na esteira da seguinte intuição. O Estado, como eu falei, não é meramente uma estrutura administrativa.
O Estado é uma estrutura que deve, de algum modo, instanciar um espírito para além da mera administração da riqueza. O Estado é uma instituição, de algum modo, espiritual. É uma instituição que tem um papel transcendente. Esta é a visão. Ora, se o Estado tem esse papel transcendente, se ele é imbuído dessa espiritualidade política, por assim dizer, para usar essa expressão que eu estou cunhando agora, se o Estado tem essa espiritualidade política, então é natural, né, é de se imaginar que os intelectuais também sejam controlados. Por que os intelectuais não são controlados no Estado liberal? Porque a ideia do Estado liberal é o seguinte: você tem uma formação de um mínimo consenso básico, né, muito básico, e sobre este consenso, todas as variações de ideias possíveis. Então, você tem um consenso básico do respeito, né, das liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, mas sobre este consenso pode existir, inclusive, quem negue estas mesmas liberdades. Então é absolutamente comum dentro do Estado liberal que haja pessoas que defendem que não deve haver liberdade de expressão. Por isso, por exemplo, que no Estado liberal os socialistas existem e no Estado socialista os liberais são perseguidos, porque não é simétrico. O modo como o Estado liberal se entende, a sua autoconsciência é muito diferente da autoconsciência de um Estado fascista e de um Estado socialista. Nestas construções políticas, a intelectualidade tem um papel interno ao Estado e não externo. Não é como se fosse a formação de uma camada de pessoas inteligentes cujas ideias podem ser as mais variadas possíveis. Não, elas são a luz, são os luminares do próprio Estado, porque eles estão autorreferidos a uma espiritualidade política. Então é por isso que há, indissoluvelmente, indissociavelmente, há sempre o esforço de controle da produção artística, da produção intelectual dentro do fascismo. Existem muitos exemplos práticos que a gente pode citar disso aí. Vou citar apenas dois, né? O caso do grande maestro Wilhelm Furtwängler. Wilhelm Furtwängler foi um maestro alemão muito importante, regeu Beethoven, enfim, tem várias récitas, concertos dele que são memoráveis, né? Até hoje é um maestro muito importante na tradição da música erudita. E o Furtwängler não era nazista, mas era um homem conservador. Ele era conservador e um nacionalista. E os nazistas começam muito a pressioná-lo. E ele tem atitudes de coragem heróica no período, obviamente sustentados pelo fato de que ele era um homem muito prestigioso, então era difícil para os nazistas simplesmente matarem o cara. E ele disse que na orquestra dele não, ia ter músico judeu e ponto final. Mas havia essa pressão. Muitos outros teatros, muitas outras orquestras passavam a expulsar os judeus, a tirar músicos judeus altamente competentes apenas pelo fato de que os nazistas estavam ali. Né? O controle da produção crítica, da produção cultural também vai aparecer. Esse, aliás, só fazendo um novo parêntese, também é algo notavelmente associado com o conservadorismo. Por quê? Ou pelo menos com o reacionarismo, né? Com um caráter mais retrógrado. Por que há essa associação? Se a gente for observar os princípios da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, eles são estatuídos mesmo, de fato, no Ocidente, a partir do movimento iluminista. Se você pega antes do iluminismo, era algo relativamente frequente o estabelecimento de critérios ideológicos sobre a produção cultural e que guiavam e modelavam a produção cultural. Isso não é uma coisa inexistente antes. Então você tem, por exemplo, da parte da Igreja Católica, o famoso índice dos livros proibidos. Isso é uma coisa que a Igreja fez. Né? Existe sim muitos casos de fogueiras de livros, essa coisa toda que as pessoas mas é uma lenda negra. Não, não é uma lenda negra. Essas coisas aconteciam. Não é que aconteciam com qualquer coisa, com qualquer texto pagão, óbvio que não. A Idade Média conhecia Aristóteles, a Idade Média conhecia Platão, a Idade Média conhecia o teatro clássico, grego, romano. Então não era bem assim, é pagão, a gente vai queimar.
Mas havia por exemplo, o Talmud dos judeus. O Talmud dos judeus é um texto religioso e legal dos judeus, mas aparece no Talmud várias referências hipotéticas de Jesus Cristo, e essas referências são derrisórias, são bastante negativas. Então o Talmud era censurado no mundo medieval. Então a ideia de um controle por parte de instâncias políticas da cultura é uma coisa antiga, anterior ao iluminismo. Isso vai reaparecer no fascismo e no nazismo. Porém, vai reaparecer, volto a dizer, a partir de uma modelagem muito especificamente moderna e avançada. Então esse é um elemento de reacionarismo, digamos assim, que ressurge ali, mas também num outro contexto, num contexto de Estado policial, né, num contexto de controle, de informação, que o mundo antigo simplesmente não conhece. Então esse é o outro ponto. Finalmente, nós vamos citar aqui o sexto ou sétimo ponto, não sei, é a mística da guerra e da violência. A mística da guerra. O que é isso, a mística da guerra? A certa altura dessa aula, eu citei alguns italianos. Né? Eu disse, tem intelectuais italianos, Papini, Presolini, Giovanni Gentili e tal. E esses intelectuais foram importantes na constituição do fascismo. Mas há um outro intelectual que não era italiano, e, no entanto, teve autoestima dentro da Itália, chamado Georges Sorel. Quem era esse Georges Sorel? Georges Sorel, que nome é esse? Hoje em dia é um autor bem menos lido do que naquele período de 1920, 1930. E qual é a ideia básica do Georges Sorel? O Georges Sorel era um sindicalista, ele acreditava na revolução sindical via greve geral. Ele achava... A utopia específica do Georges Sorel não era uma utopia marxista, exatamente marxista, não era. Era uma utopia da greve geral. Então ele achava que era possível conclamar as massas para fazer uma greve geral e com isso quebrar a estrutura do capitalismo. E de fato muitos sindicalistas italianos tentaram fazer isso, mas fracassaram. As greves gerais não foram suficientemente gerais e quando os trabalhadores eram retaliados, os caras começavam a afinar, a largar a bandeira e acabavam voltando ao trabalho. Então os sindicalistas italianos não conseguiram, né, o gancho de sublevar a revolução, mas tentaram. E tentaram fazê-lo a partir da interpretação do Georges Sorel. Ele acreditava nisso, mas ele acreditava em dois outros pontinhos aqui, muito importantes também para a gente entender o fascismo, o nazismo e todos os fenômenos dessa categoria. O que era? Ele acreditava que havia um papel muito importante, político e legitimado da violência, da guerra, e ele acreditava que aquilo que era capaz de criar a coesão política era o mito. Mas ele entendia o mito não num sentido clássico, ele entendia o mito como se fosse o seguinte, como se fosse a fusão de imagens muito poderosas que deviam atingir a mente das pessoas e a mente das coletividades de tal maneira a impeli-las, a forçá-las, a estimulá-las ao ato, à ação. Então essa era a ideia do mito. É você ter uma imagem poderosa que faz com que as pessoas ajam, que elas saiam da sua preguiça, da sua lentidão, do seu arrefecimento de energia natural. Isso é muito forte no fascismo, é muito forte no nazismo. Então é o papel da violência, o louvor até da violência, da guerra, da força e do mito enquanto fusão de imagens para você ter uma sublevação, né, sair do arrefecimento, sair da letargia natural e que os fascistas interpretavam como sendo uma sensibilidade muito característica da burguesia. Então isso também vai aparecer, isso vem na esteira do Georges Sorel e não é apenas uma teoria. Isso aparece na prática. Tanto é assim que era este o núcleo intelectual dos grupos paramilitares que foram formados no período. Os camisas negras dos fascistas, os camisas marrons, né, da SA, dos nazistas. Todos eles tinham essa ideia. Todos eles tinham a ideia de que a violência exercia um papel redentor.
que a violência política era uma forma de redenção e até de certo modo uma forma de catarse, né? É como se você tivesse todas aquelas tensões apresadas dentro de si e ao sair e se confrontar com o seu inimigo e arrebentar o seu inimigo e usar da violência, você explode, tira essas tensões. Então isso é vital, isso é viril, né? Isso é importante, isso é grande e deve ser recolocado dentro da própria política. Percebam que se trata de uma nítida e frontal oposição à ideia pacifista da burguesia. Porque como é que a burguesia idealmente resolve os seus conflitos políticos? Resolve-os através do parlamentarismo, através da discussão no parlamento, através do embate de ideias, mas sempre sem a violência. Em tese. Lógico que na prática muitas vezes não é assim, né? O Estado burguês tem um aspecto opressivo também, obviamente. Mas em tese a violência deve ser utilizada como último recurso, como última ratio. A violência não é um aspecto positivo da cultura política. Para os fascistas e os nazistas, a violência era um aspecto positivo da cultura política, não era um aspecto negativo. Era algo bom que devia ser estimulado. E devia ser estimulado a partir de um mito soreliano. Isso aparece muito bem na Itália e vai aparecer também na Alemanha a partir de matrizes teóricas um pouco diferentes. Então esse eu coloco como sendo o 6º ponto da nossa interpretação.